Dou alguns plantões noturnos de hospital, legal, cara. E reparei que esse ano tive muitas experiências de catalepsia. Acordar, estado vibracional, algumas experiências não eram sonho. Podia ser um pouco. Olha, sim. Um dos experimentos que nós vamos fazendo é a catalepsia projetiva. Isso tem explicação científica, tá? Acontece mais com sono. Como assim tem explicação científica? Só tem, pior que tem. A paralisia do sono, ela é entendível pela ciência, tá? A paralisia do sono acontece quando o sono REM, quando as ondas cerebrais REM são ativadas. Isso é científico, isso aqui. Esquece espiritual agora, científico, tá? Tem artigo sobre isso, pode procurar. Por isso que tem equipamentos que tentam induzir sonho, todos eles vão tentar induzir o sono REM, científico, tá? Quando você está cansado, você ficou, por exemplo, plantão, tem cara que dá plantão de 12 horas, depois dá plantão de 24, tem que dar plantão de 36, velho. Ele dá 24 mais 12. Você sabe do que eu estou falando, né, André? Tem. Quanto mais tempo acordado, maior é o cansaço. Maior adenosina no corpo, mais não sei o que tal, seu corpo vai... Mais tempo, maior o processo começa a abrir canal, GABA começa a querer funcionar, fazer as coisas, desgrama toda. Quando você vai deitar muito tempo acordado, o cérebro tem um sistema de defesa. O que acontece? A primeira coisa que vai acontecer com você é uma queda abrupta das ondas. Só que o cérebro ele fica tão preocupado, às vezes, com o que aconteceu por ficar muito tempo desperto, que ele precisa verificar como que está a situação. Como é que ele faz isso? Sistema motor desligado, tudo desligado, ele pega a acetilcolina, dá um brum, vai no córtex pré-frontal e liga o sono REM. Mais cansado, há uma probabilidade de o sono REM ligar nos primeiros momentos de sono. Por isso que o experimento que nós vamos fazer sobre projeção é baseado nessa abertura aqui científica, onde você vai tentar ficar mais tempo acordado para entrar em sono REM e conseguir entrar em catalepsia projetiva. Por isso que você entra em catalepsia projetiva, tá? E tem mais, se você acorda e dorme, por exemplo, ele ainda é mais capaz se você faz isso. Não sabemos por que o cérebro entra em sono REM quando ele quer. Ele pode ou não ativar, mas ele tem mais chance de ativar com muito cansaço. Aí qual é o experimento? Você vai dormir extremamente cansado, faz isso. Pega um reloginho, qualquer, uma Mi Band, uma Smart Fit, ou o seu celular, até se não tiver. O reloginho é bom que incomoda menos. O seu celular. O reloginho é bom também que você consegue monitorar depois com o aplicativo se você estava ou não em sono REM. Que ele consegue pegar pela pressão arterial e temperatura do corpo. Ele sabe. Muda bastante. O coração passa a bater diferente em determinadas ondas, tá? Em determinadas frequências. Ele consegue perceber. A pressão arterial também muda. Tem uma bradicardia significativa quando você está em determinado sono, e no sono REM o coração aumenta. Naturalmente, porque você tem acetilcolina e tem outras coisas. Nisto, você consegue... Cada 20 minutos você dorme. Você está super cara, você está morto de cansado. Está dormindo em pé, assim. Você bota o reloginho aqui, 20 minutos. Desperta 3, 4 vezes. Vibrou, você não entrou em catalepsia projetiva. Nova tentativa. Você vai dormir mais rápido, velho. Você está cansado, você vai dormir assim, velho. É deitar e dormir, velho. Não entrou. A tendência é que numa dessas, o cérebro, numa dessas dormidas, ele vai ativar o sono REM. E você vai acordar dentro dele. Aí você tem mais ou menos 20 minutos entre a hora que despertou e a hora que vai, para entrar em catalepsia projetiva, se afastar do corpo, ver o corpo deitado, fazer o experimento que a gente vai tentar fazer, que é fazer a leitura das caixas, e voltar até o próximo despertar. Então há uma grande chance de acontecer. Por isso que você falou para mim aqui. Você quer fazer um experimento, isso é funcional pra caramba. Isso que eu estou falando para você, tinha até uma técnica, era a técnica do braço, que eles usavam. Que era assim, só que a do braço era funcional. Você dormia, o braço fazia isso. Muita gente entra em catalepsia projetiva assistindo filme, porque quer ficar acordado daquelas pescadas, fica acordado daquelas... Dorme, acorda. E numa dessas entra em catalepsia projetiva, entra em paralisia do sono. Tá? Wenderson é massa, né? Wenderson. Boa noite, Saulo. Meu livro conseguiu chegar nas suas mãos? Cara, ainda não. Eu vou fazer... Calma, velho, eu lembro dele, tá? Wenderson, faz o seguinte, vou fazer isso agora aqui. Tava, cara, tão loucura, velho. Me perdoe de coração.
Manda para mim agora aqui o link dele na Amazon, que eu já vou fazer agora isso, tá? É muito louco. Que eu não consegui, velho. Eu não consegui. É só agora. Eu tava achando que nem maluco. Só hoje. Se duvidar, ainda tem questão aberta aqui minha. Ontem eu fui dormir de manhã, quase, 3h30 da manhã, estudando para tentar passar no processo lá. Só aqui. A única coisa que eu fiz aqui, ó. Olha meus estudos aqui. Acessado aqui, ó. Deixa eu pegar. Passa pro meio e se faz uma gentileza. É que eu não sei se eu vou ver ele passar aqui agora. Passa para sal local. Eu faço aquisição agora, viu? De coração, perdoa. Aí sim eu vou ler. Eu também ia conseguir ler. Eu não ia nem conseguir ler nessa correria. Eu chego. Quero ler com calma, quero sentar. Aí sim, agora nas férias vai dar bom. Posso, né? Abraço para você. Já leu você, Cosma? Pergunta aqui, Thiago. Tudo bom, Thiago? A pessoa despertou o consciente após as técnicas. O que você recomenda ela fazer para não perder a experiência? Olha, a primeira coisa que tem que fazer é manter calma. Não ter euforia. E o que é quase impossível, porque está falando do corpo emocional. Tá? Esquece, verifica. Cara, você pode fazer um monte de coisa. Quando sai do corpo, às vezes, você está muito eufórico, né? Como é muita coisa para fazer. Tem gente que fica chamando mentor, né? Chama de euforex, né? Euforia no Forebs. Tem gente que fica querendo voar, tem gente que fica querendo ver o seu corpo. Não chega, primeira dica, não chega perto do corpo. Se afasta, não volta, não tenta ver ele. Uma oportunidade mais na frente, você faz isso. Então, você dentro de casa, dá uma andada de casa, véio. É gostoso olhar a casa. Vai nos quartos, vai na cozinha, vê se tem alguém lá, vê se você não mudou de dimensão, depois na cozinha tá tudo diferente, tá? Pode acontecer uma coisa engraçada. Existe uma coisa que quebra os padrões da projeção astral. Você sai do corpo, fiz isso tantas vezes, que cara, que engraçado demais. Você sai do corpo, aí eu vou lá ver minha mãe. Aí você vai ver sua mãe. Aí eu vi minha mãe uma vez catando feijão, e eu conversava com ela, ela me respondia. Mas ela não olhava para mim. Assim. Ela estava na mesa, catando feijão. Mãe, eu tô fora do corpo, mãe. Ah, é. Legal. Era meio um negócio meio automático, assim. Eu tenho, por causa disso, essa foi uma, tá? Eu tenho a hipótese de que nós nos comunicamos com os espíritos e uns com os outros, espiritualmente. E que não existe mentira por causa disso. O inconsciente não mente. Pelo contrário, ele grita, ele berra. Se você perguntar para uma pessoa uma coisa aí, ela vai berrar para você se aquilo for real para ela ou for, ela não vai conseguir, não consegue mentir. O consciente não mente. Porque ele grita, é muito forte, cara. Eu acho que quando você faz uma coisa errada, você está morando com a pessoa sabe. Ela não consegue trazer para o corpo. Mas as questões energéticas e as decisões energéticas sabe. E digo mais, se ela não souber só por ela, tem uma coisa que o obsessor faz é falar tudo que está acontecendo para outra pessoa. Fala tudo. Tudo. Ele entrega na raiva. São seres sem ética, que não tem o que fazer, moradores do umbral, enchendo o saco, mas alguns deles detestam pessoas que são traidoras. Eles falam, velho. Não, mas tudo, que não existe mentira. Que você, no fundo, sabe tudo. Nós nos comunicamos com os encostos. Então, por isso que... Aí. Viu tudo. O Herbert perguntou aqui, eu li assim, como segurar a feiura quando se desperta? Eu li assim, velho. Rapaz, ó, espera a próxima vida. Que aí não pode nascer mais bonito, né? Aí não seja tão humilde na hora da escolha dos pais. Se os pais forem feios, do astral você fala, esse não! Não vou! Feio! Ô povo encarnado feio! Não vou, o mentor vai falar assim pra você. Mas, irmão, isso são valores que não importa sim. Você já encarnou feio? Já? Já na vida, mas você é evoluído, eu não. Eu só vou se for bonito. Mas aí não adianta, porque você tem na sua energia, sua energia extrema, mas já facilita.
Se o pai e a mãe for mais ou menos, vai dar ruim, né? Vou ser feio de todo jeito. Mas já tem uma chance de dar bom. Não seja mais humilde para você não precisar. Então, agora respondendo a sua pergunta de forma honesta, Beth. Eu sei que foi euforia, eu sei, pô. Vou voltar para a pergunta dele aqui. Como segurar a euforia quando se desperta? Olha, velho, não tem como, velho. Eu tô feliz hoje porque finalizei minha faculdade e tal, com tudo certinho. Falta só mais uma provinha tranquila na sexta. Então, não tem como segurar, assim. Você tem que manter um nível de felicidade centrado. Por exemplo, eu não tomei nenhum uísque, nenhum corote hoje. Eu consegui segurar. Mas você tem que... É algo que você tem que carregar em você, entendeu? É um senso que você tem que ter em você, uma sensatez que você tem que carregar. Quer ver? Você começa a treinar no corpo físico essa própria euforia. Às vezes, começa a treinar em tudo. Tá muito feliz para contar uma coisa para a pessoa, já segura um pouco, sabe? Não devia. Tá vendo um negócio assim, observa mais. Tá, sei lá, chegou uma coisa assim, uma vontade muito grande de falar um negócio que pode não ser negativo. Você já tenta segurar os impulsos. Quando estiver fora do corpo, ó, cara, eu já consegui às vezes. Uma vez foi incrível, velho. Eu tava voando. Eu tava eufórico, cara, voando por cima. Pra você ter ideia, eu saí voando sem direção, sem vento, sem documento, caminhando contra o vento. Passei por cima de uma floresta, uma mata, tal, aí eu não sabia nem pra onde tava em velocidade, passei por cima dos lagos, uns negócios estranhos, assim. Até que no meio do negócio eu vi uma árvore gigante, assim, eu parei no ar, assim, velho, calmo, vinha eu, parei super calmo. Aí eu falei, calma, velho, calma. Você pode fazer qualquer coisa, calma. Eu fui bem calmo naquela árvore ali. E parei bem num galho em cima dela, assim, sentei assim, né? Eu falei, ainda pensei, não vou fechar os olhos para não voltar pro corpo. Nessa hora eu mudei de dimensão, velho, quando eu fiz isso. Foi a hora que eu vi o gnomo. Mas dessa vez foi um gnomo bom, tá? Foi a única vez que eu vi um gnomo do bom. E eu acho que era o Doc ali. Porque o Doc tava com uns elementaizinhos nele. O Doc tem um monte de elemental do lado dele. O dia que eu tava voltando pro corpo, o Doc tava cheio de... Sabe quando tem os bichinhos em você? Tinha uns bichinhos no corpo dele, assim, velho. Brincando, ele brincava com os bichinhos, assim, em cima do corpo dele. Ficava em cima do corpo dele. Velho. Aí eu desci, né? Eu não tenho certeza se foi ele, tá? Eu desci no chão, porque eu senti uma coisa... Eu senti... Eu desci, tava um cara... que eu não lembro direito as feições dele, e um cara, um serzinho pequenininho embaixo das pernas dele. Só que eu tava tão calmo, velho, tão calmo e centrado que eu não ligava pra estar ali. Aí eu olhei assim, minha lucidez estava tão plena assim que o corpo astral ele responde, né? Aí o corpo astral meu cai uma lágrima, ou sei lá, algumas. E quando cai, parece aquele negócio quente, assim, que cai muito forte, mas tava calmo. Foi uma lágrima de tranquilidade, assim, né? De emoção, de lucidez e tal, e de sentimento. Aí ele, cara, esse ser, nessa hora, ele sentiu minhas energias, ele veio até mim, esse serzinho pequenininho, subiu no meu corpo rápido, muito rápido. Um negócio assim, parece um... Eu nunca vi, sabe um bicho que consegue subir no seu corpo rápido e sai? Vrum. Tava aqui assim, ele enxugou minha lágrima, saiu correndo e voltou para trás do cara que tava lá. Aí, imediatamente, ele sentiu, quando eu percebi ali, ele sentiu uma energia de novo. E eu mudei minha frequência por 2 segundos. Foi o momento em que o cara saiu dali e veio até mim. Na hora que minha frequência voltou, a minha frequência Saulo, ele voltou para lá de novo. Então, vê que coisa interessante. Foi a única vez que eu mudei de frequência, tá? Cara, como você vai fazer para controlar? Aí é um outro assunto. Respire, diminua, faça um trabalho aqui. Não existe lá sem aqui. Você consegue fazer aqui? Você não vai conseguir lá, não. Eu digo, em várias experiências, são algumas poucas que eu consegui fazer isso, tá? Normalmente, abraço. Cosmo fala aqui, quando tento fazer concentração para relaxamento na cama, minha esposa começa a ter espasmo no pé, normal, ou na mão. Tem alguma total relação. Os corpos se relando. Aura. A Carita também faz. Eu tenho aura mediúnica. Se você chegar perto de mim e for médio, você vai balançar. Não me pergunte por quê. Ou projetor astral. Eu não sei se é porque eu tenho um monte de troço do meu lado, movimento de energia, sei lá. Se eu chegar perto de uma pessoa, a pessoa se balança. Só de chegar perto. E tem uma alteração de campo. Se eu fico perto por um tempo, piora. E quando eu deito, às vezes já parece encosto até.
o sistema energético meu, dependendo de como está a energia, começa a se balançar, velho. Reação assim. E às vezes ela tá quietinha. Coloca a mão aqui assim nela, assim. Começa a ter reação. Então, porque o sistema energético de uma pessoa que trabalha energia, que movimenta energia, é assim, ela também tem a dela. É uma incompatibilidade. Não é que nós somos incompatíveis. Cara, é uma incompatibilidade. Seu sangue não é igual ao dos outros, o sistema energético não é igual ao dos outros. Nós não somos iguais. Somos diferentes. Quando você movimenta energia, isso acontece. É negativo? Não, é uma reação. Tá? Só que essa reação também pode acontecer com processos espirituais, tá? Ela pode ter que, você tem que se ligar o que está acontecendo no ambiente na hora para você não pensar que é, tá? Eu faço a pessoa incorporar mais rápido do que o normal, não sei, eu não sei porquê, velho. É o sistema energético, você fica mexendo. Sabe aquele negócio que a gente falou hoje de neuroplasticidade? Você mexe, mexe. Sabe quem fazia isso? Aí, Valdo Vieira. O Valdo Vieira era o cão chupando manga. Eu fiz um curso com ele no Rio de Janeiro, eu fiz um chamado SCP-1, depois eu fiz o SCP-2. No Rio de Janeiro. Foi uma das vezes que eu fui viajar com banda. A banda foi tudo para um lugar, tomar cachaça, fui fazer o SCP-1. Não pude ficar todo, fico só uma parte. O Valdo, ele coloca você debaixo do braço dele aqui, como se fosse uma galinha. Meu pai, você movimenta o seu sistema energético todo, velho. Ele fazia. Você pode fazer, nós podemos fazer a mesma coisa. Por que ele consegue fazer isso? Tipo de neuroenergético, né? Neuroplasticidade, lembra? Movimentando o sistema energético, mostrando o sistema energético, mostrando o sistema energético, mostrando o sistema energético, começa a dominar, mostrando o sistema energético. Por isso que ele faz, mostrando o sistema energético, vai fazendo. Por isso que ele chegava a falar para você fazer o estado vibracional 20 vezes por dia. Quer dizer, não é isso, mas movimentar as energias várias vezes por dia. Porque você começa a ficar mais. Isso, o processo acontece comigo de forma passiva. Mas acho que acontece com qualquer pessoa. Eu estou falando porque eu não vejo muitas pessoas falando isso. Mas não tem nenhum ego isso. Isso é uma consequência energética. Se uma pessoa em corpo com um médico, um espírito do lado, e eu encostar nela, se eu quiser, é pior, aí é pior ainda. Se eu pegar aqui na pessoa aqui, isso qualquer pessoa faz, tá? Mas quanto maior o seu sistema energético, mais controle sobre ele, mais a intensidade sobre isso você vai ter. Cara, a pessoa balança na hora, velho. Na hora. Então, por isso que é importante você estudar o sistema energético. Isso é estudar mesmo. Diariamente, todos os dias. Mona Lisa, obrigado por virar membro, tá? Pelo carinho, tá? Pela preocupação. Obrigado de verdade. Felipe pergunta aqui, como superar o medo na hora de projeção? O que mais me atrapalha? O próximo assunto do curso. Deixa eu mostrar um pedacinho dele aqui. Eu estou editando, tá? Aqui está ele sem edição. Aqui tá tudo bem. Aqui é ele sem edição, tá? É nesse ambiente aqui, ó. Medo. Nesse assunto, eu tô editando, eu vou fazer isso agora, vou sair daqui, eu não vou estudar hoje. Hoje eu vou trabalhar a edição do curso. Medo. Ele são várias coisas. O corpo físico tem medo naturalmente. Eu lembro que eu falei pra você, eu tinha medo de ficar de bananeira na capoeira, eu falei aqui. Você lembra que você estava aqui, Felipe, na hora que eu falei para você que eu estou fazendo um esforço para medo? Esse vídeo não está pronto ainda, tá? Esse aqui. Não está. Ele não está disponível ainda, tá? Esse aqui eu só fiz gravar. Você lembra que eu falei para você que eu não consigo fazer bananeira se não for na parede? É a mesma coisa. Sabe por que eu faço? A parede está aqui, ó. Certo? Eu venho aqui, fica assim. Por que eu consigo? Porque aqui eu sei que se eu cair, e eu não encosto na parede, eu consigo ficar uns 10 segundos já assim. Se eu cair, eu vou ter a parede para pegar. Eu pego meu pé, encosto e tal. Mas aí eu tiro e venho para fora da parede. Eu só consigo ir até o meio. Meu corpo não deixa, velho. Não deixa. Não sou eu, é o corpo. Eu tento, cara, eu faço esforço. Meu corpo não permite eu fazer, eu sei fazer, velho. Ele não deixa. Então existe um processo automático no seu medo, que não é tão simples, você precisa vencer ele, certo? Você precisa fazer um esforço repetitivo para vencer o medo. O medo, ele é uma proteção, mas quando não é patológico, tem processos patológicos no meio disso. É aí que a gente tem que conversar. Existem situações onde você vai precisar de Freud, entendeu?
em que você não vai mais conseguir, talvez sozinho. Ficou patológico. Mas entenda que existe uma carga social de filmes de terror, igrejas dizendo que é coisa do demônio. É coisa do demônio? É para ignorante, né? Ignorante decide ignorar. Se você não sabe o que é o demônio, joga para lá qualquer coisa que é o demônio. Somos nós mesmos. Os demônios são as árvores, somos nós. Eu e você. Nós, entendeu? Então, você vai ter que vencer isso. Isso demora um bocadinho. Então, dica, assista só coisas legais. Leia coisas legais. Pondere as coisas que estão acontecendo e faça esforço diariamente com tranquilidade para que essa energia mude. Tá? Eu estou pensando seriamente em gravar esse vídeo de novo, sabe? Já raramente faço isso, não estou pensando. Porque eu deixei algumas lacunas nele sobre medo. Talvez eu faça. Amanhã. Aproveitar amanhã que eu estou de boa ainda, mas quarta, tenho prova na sexta. Tá. Então faz isso. E cara, no fundo, vai passar seu medo. E ele vai passar de um jeito que você vai falar, nossa, velho, antigamente, sabe quando você era criança, que você fala, tinha medo de atravessar a rua, agora eu não tenho mais. Só que você chegou do outro lado da rua, tem outras coisas, entendeu? Ele vai passando para frente. Mas essa parte, ela não vai existir mais, ela vai passar, você vai para frente, tá? Por exemplo, um dia eu vou fazer bananeira sem medo, mas eu vou ficar com medo de assalto mortal, até pela idade. Entendeu? Eu não vou fazer, eu vou ficar só por ali. Tem que saber até onde você pode ir também, para não dar um passo maior que dá. Abraço, Felipe. Pô, meu Davi, plantar bananeira é fácil, cara. Assim, é tipo, se você levantar de costas, qualquer coisa você faz de costas assim, a parede, o pé levanta, você fica ali, pé na parede um tempo. Eu comecei fazendo assim, um tempinho, ia parar na parede, ficava ali e voltava. No meu braço não tem muita força, né? Mas que eu consiga é 10 segundos. Mas tá bom por enquanto. O braço é só o corpo físico, tá? Tô treinando o corpo para ele conseguir. Mas a idade. Desfrute Silva. Bom, irmão. Saulo, tive uma experiência onde eu estava pairando sem controle, próximo à minha cama. O que tem uma pessoa ali, um encosto ali atrás da minha costa ali, velho? Tá estranho isso. Peraí, viu, desfrute? Eu não quero ficar desfrutando desse troço ali atrás de minhas costas, não. Vamos tirar isso daqui agora. Peraí, deixa eu ver se ela sai. Se sai, encosto. Ufa. Tinha um troço ali, desfrute. Não dava. Deixa eu ver se saiu. Não saiu, não. Mas também, pelo menos, não tá mais lá, né? O encosto eu tirei, só não foi o que eu queria ainda. Mas devagar de chegar lá. Se não for, eu vou desligar esse troço. Desfrute, pergunta aqui. Tive uma experiência onde eu estava parando sem controle próximo à minha cama. Eu sentia a sensação de boiar na água, mas não conseguia me mover. Eu não sentia lucidez, mas sabia. Por que isso? Olha, é assim. Algumas sensações têm a ver até com o que a gente falou hoje, tá? Quando você não cuida do sistema energético, isso já teria a ver com um pouquinho a mais do que a gente falou, porque seria o sistema mecânico da projeção astral com comportamental fora do corpo, tá? Então a gente não falou da saída extracorpórea, a gente falou da mecânica para sair, mas aqui já acontece a projeção. Eu falei um pouquinho da aura densa, tá? Que é característica. Isso aqui é uma característica de lastreamento áurico. O que é isso? Nós, quando esse sistema energético, ele intermedia o físico e o astral. Então, uma parte estica e faz um determinado padrão de campo, a outra parte vai junto. E isso é transmitido pelo conta de prata. Se o sistema como um todo está densificado, você vai sair meio gelatinoso. Significa que você vai pensar com dificuldade, vai se mover com dificuldade, a boca vai, os orifícios mais tensos, quais são os orifícios mais fortes do nosso corpo? A boca, né? Fora o ânus,
tá? São todos os orifícios, olhos, né? Alguns outros também, mas não tanto assim, mas nariz. Todos os orifícios vai começar a soltar energia. Faz sentido, porque tá saindo, tá vazando. Nariz aqui entra e sai o tempo inteiro. Então a primeira coisa que você vai sentir é dificuldade para falar, porque o ar, esse processo ectoplásmico, ele densifica. Sai coisa assim, tá? Vai ter dificuldade até para respirar, tão forte que é o processo. E você vai ter dificuldade para se mexer. Então, às vezes, vai parecer que é uma água. Tem gente que nada dentro assim, é tudo lento, você tenta correr, é lento. Ou você está dentro da aura, que aí é muito forte, ou você está lá fora lastreado. O que fazer? Mexer mais as energias. Tá? Tentar não ir muito densificado na hora de deitar. Tá? E quando estiver deitado, movimentar, fazer exercício físico ajuda, fazer natação ajuda mais ainda, quem trabalha, fica dentro da água melhor, tem mais projeção quem mergulha, quem lida com água, tá? Porque ele dissipa muito o sistema energético, facilita bastante. E está em ambientes não muito aglomerados também, que não é a mecânica da projeção astral, não tinha a ver com o tema de hoje, mas tem a ver com o que você falou. Quanto mais gente perto, mais auras densificadas, quase ninguém se cuida. A aura cria um campo, que esse campo é mais grosso aqui, mas ele solta uma reação, então vai criando um acúmulo, tá? Então por isso que você teve essa sensação. Uma analisa fala que se o tempo é linear, é uma ilusão persistente da percepção humana. Na verdade, tudo é uma ilusão, entre aspas, é uma percepção. Não existe som, por exemplo. Estranho isso, né? Como assim não existe? Não existe som. É uma onda. Passa pelo sistema vestibular, passa aqui para não sei o que sobe, passa por alguns neurônios que fazem uma interpretação dessa onda dependendo do impacto da forma como ela bate no tímpano ali, e da grave, agudo, médio, tonalidade dentro de um padrão específico, e o que você ouve é uma interpretação do cérebro sobre alguma coisa que a gente não sabe o que é. Nós evoluímos para entendermos sinais, mas poucos. Os animais ouvem mais do que a gente, enxergam melhor do que a gente, por exemplo. Então nós também não sabemos. O que nós estamos vendo é parcela da necessidade de como bichos que o planeta ou a evolução, por sim, permitiu com que nós vejamos, tá? Muito estranho isso, né? Então, assim, o que você falou aqui sobre o tempo não ser linear, não valeria dizer que um ser mais elevado poderia se apresentar simultaneamente para mais de uma pessoa em realidade distinta? Cara, qualquer coisa está dentro de um princípio, a gente não consegue explicar direito. Aí não consegue, o contexto é muito difícil de explicar isso. Isso que você falou faz sentido e tem um tema chamado ambiguidade, né? Que você pode estar mais, a consciência, ela pode se manifestar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas aí não é entendível esse sistema para a gente. Nós não conseguimos explicar ele. Como que isso acontece? Porque atualmente, por exemplo, se eu quiser sair daqui, eu tenho que fazer esse caminho todo aqui para chegar aqui e aqui eu me comunicar com fulano. Hoje na internet a gente consegue fazer uma mega comunicação, mas ela não é presencial. Então existe uma possibilidade de a gente estar começando a entender o sistema de compreensão não físico pela mínima sensação da internet que a gente tem, mas ainda é muito distante disso. Não dá para saber o que é isso, tá? Não dá. Porque uma comunicação aqui a gente você só está me vendo sinais que são interpretados com bits conectados uns nos outros assim, meio estranho, e interpreta para que você... Mas é muito mais do que isso. Aqui tem cheiro, tem sensações, não são transmitidas pela câmera. Nós estamos falando de seres que vão até o lugar, captam todas as sensações neurológicas da presença espiritual, não só físico acima, e mais de um ao mesmo tempo. Não dá para entender um troço desse ainda. Não dá. Não sabe. Então fica no campo da filosofia. Eu gosto disso. Vamos filosofar. Obrigado, viu? Obrigado, Wenderson, pelo carinho, tá? Já respondo você lá.
Leno, tudo bom, Leno? Quem dorme no sozinho na cama tem a projeção melhor? Sim. Pode indicar o último passo para a projeção após o estabelecimento do estado vibracional? Olha, vê. Dormir sozinho é melhor porque você tem menos interferência áurica, né? E você tem uma interferência mental a menos. Ah, mas é diferente de você, entendeu? Se é diferente de você, você vai ter uma interferência. Interferência é interferência. Quanto ela interfere, se ajuda, se facilita, é uma outra história. Normalmente vai interferir. Vai perturbar a carita. A carita, eu levanto, a hora que ela sai do corpo é a hora que eu saio de perto dela. Ah, mas você é projetor astral? Eu falei, não, tem isso, papai, interferência. A minha aura interfere na dela. Pode ser até que facilite, acerte um ponto eventualmente, mas existe interferência, entendeu? Por mais unidos e legais espiritualistas, gente boa, projetores energéticos, tarará e tchororô, nós não estamos iguais. Tem dia que você fosse, sei lá, um ser sempre legal, talvez, mas você tem interferência. A outra questão o que fazer após o estado vibracional. O estado vibracional existe em 3. Tem o estado vibracional físico, que é eu já falei isso aqui, a sensação de sentir frio e a sensação de sentir arrepios de medo. Esse é o estado vibracional, só que você consegue sentir ele sem sentir nenhum dos dois. Tá? Então você conhece a sensação do estado vibracional, só que você consegue fazer esses dois sem sentir eles. Tá? Esse é um tipo, esses dois físicos. Você tem um estado vibracional em catalepsia projetiva, ele é mais intenso com esses dois. Você tem um estado vibracional fora do corpo, que é mais intenso com os outros dois. Então, depende. Se você está em estado vibracional com o cérebro desperto, não adianta. Você não vai sair. Vai facilitar? Provavelmente sim. Se você estiver deitado, começar a sentir o corpo adormecendo, e nessas horas começar aquelas varreduras que chegam quando você começa a adormecer, aquelas coisas fortes, a intensificação de um sistema percebendo a saída, ele começa a tremer, aí tem uma grande chance de você criar, nesse estado vibracional, você causar o deslocamento dos corpos, porque mexe exatamente no sistema energético, que não era a ideia de falar isso hoje, mas eu falei de forma não em relação ao estado vibracional, no sistema energético diretamente. E quando isso acontece, os corpos se afastam, tá? Mais facilmente. Ele ejeta o corpo astral para fora. Tá? Às vezes você é meio louco até, tremendo assim, porque o corpo dormiu, aquele negócio está... e empurra você para fora. Muito interessante. Então, por isso que acontece. Tem que... A Mai fala que sabe por que existe um momento que subitamente saímos do corpo consciente, uma vez que depois de parecer super difícil fazer de novo? Porque aquele momento, ele é um momento que normalmente você foi deitar, depois de estudar a projeção ou não, pelo menos calmo, sem pensar, existia alguns fatores que aconteceram ali, uma mistura orgânica, entrou em sono REM mais fácil, ou teve uma interferência de um espírito naquele momento, um mentor, que aproveitou alguma coisa sua, um momento que você estava sozinho, um momento que você estava mais relaxado, um momento, qualquer coisa pode ter acontecido. Tá? Alguns fatores me pegou do nada você ali, e aí aquela coisa acontece. O que nós tentamos fazer é fazer com que esses momentos aleatórios não fiquem assim, que eles sejam regulares ou menos espaçados, começando a fazer esses estudos diariamente e tal, para que a gente consiga fazer o corpo físico, estudando com ele, perceber a experiência extracorpórea, como nós percebemos qualquer outra coisa. Tem gente, por exemplo, que estuda faces, né? Estuda mesmo, tem um estudo sobre isso, sobre pessoas que mentem, insegurança, pequenas microexpressões, é um estudo. Então, quando você estuda isso todo dia, você começa a olhar para a pessoa, você tem ponto de erro nesse estudo, tá? Ele tem uma porcentagem que pode ser falha, e tem, por exemplo, alguns psicopatas não são pegos com microexpressão, por isso que ele tem um ponto de falha. Mesmo assim, eles aprendem a ler algumas expressões. Então, tudo é treino. A projeção astral é treino também, só que é mais difícil. Galera, esse foi o tema de hoje. Eu hoje falei com vocês sobre a mecânica da projeção astral. Tá? Aqui está uma imagem legal, que é hoje tudo mais ou menos que nós falamos aqui hoje. Tá? Elemento-chave, papel do chakra, tudo que a gente falou está aqui. Com prática, sem prática. Tá? A ideia é que, estudando dessa forma, tá? Pensando, a gente consiga entender melhor. Reitero, finalizando esse vídeo, é quase 1h40, 1h40. Não adianta só mecânica.
Tá? Mecânica é entendível, assim como o médico não pode ficar estudando físico e chegar lá e tratar os pacientes como se fossem nada. Existe uma consciência, existe um processo educacional, tem questões éticas, tá? Tem um monte de coisa envolvida, aí tem espíritos, tem energia, tem como se comportar, isso aí é uma questão personalidade consciencial. Então aqui hoje estudamos a questão mecânica. Dentro só disso, que não é só, você talvez consiga encontrar pontos em você falhos para corrigir. Se você corrige a parte mecânica, quer dizer, começa a mexer as energias todo dia, levar a sério, estudar, inserindo conhecimentos no seu cérebro físico para que facilite o processo, você aumenta de forma considerável a capacidade de você sair do corpo, certo? É suficiente para tudo? Não, mas vai aumentar sim, porque se a consciência consegue começar a controlar, então, ou trabalhar isso tudo, cada vez isso melhora. Se você leva a sério isso com espaço e tempo, você vai ficar melhor do que o normal. Uma pessoa não se torna um mestre de capoeira não exercitando todos os dias, tá? Um abraço para vocês, nos vemos, se Deus quiser, amanhã. Obrigado por tudo, tá? Queria agradecer de novo aí. Fiz um semestre inteiro, fiz jus, levei o nome de vocês. As pessoas perguntam, por que você faz medicina nessa aula? Eu falo, eu faço medicina porque eu sei que eu posso usar isso de forma espiritual. Eu sei que eu posso ser útil, posso cuidar de alguma forma, e eu não faço sozinho. Hoje a Carita faz comigo, eu sou responsável, os meninos também, os amiguinhos estão aqui, eu levo vocês comigo. E eu tenho uma galera que está comigo também, seja esses que estão do lado de cá, que estão comigo, muitos desses me ajudam com a prece, com a oração, com qualquer coisa. Outros, os amigos espirituais que vieram me falar fora do corpo que eu ia fazer medicina, eu também faço por eles. Então eu carrego um senso de um código de ética fazendo isso. Então é bonitinho, vocês pensando sobre isso, carreguem códigos com vocês também, vocês não são sozinhos, tá? Não somos, você só pensa que é às vezes, mas não é. Muita paz, muita luz para vocês, até amanhã, FOI.